Mas nem sempre, em política, as derrotas são verdadeiras derrotas, ou pelo menos não são sempre derrotas finais. A monarquia do Norte podia ter sido tomada como um pronúncio de vitória futura. Muitos movimentos políticos vão crescendo com as suas derrotas, desde que sejam tomadas essas derrotas como passos de uma aproximação ao combate final. Na minha maneira de ver, a monarquia do Norte foi uma derrota mais pelo que aconteceu depois do dia 13 de fevereiro, isto é, depois da derrota militar final, do que propriamente pelos seus resultados. Os analistas políticos costumam dizer, para se valorizarem, que as eleições não se ganham ou perdem apenas nas urnas, mas que as análises políticas feitas ao longo da noite eleitoral pesam decisivamente para se decidir quem são os vencedores e os vencidos. Querem dizer com isso que a batalha pela interpretação dos resultados determina, em grande medida, a opinião geral sobre quem ganhou e quem perdeu. E, no final, aquele que passa por vencedor perante a opinião pública é o que possui o efetivo domínio da situação política. Com a história dos movimentos monárquicos, na Primeira República passa-se uma coisa semelhante. A dimensão real dos acontecimentos é muito diferente das consequências que eles tiveram. Se compararmos os dois movimentos mais conhecidos, ou seja, se examinarmos as duas incursões de Paiva Couceiro, comparando-as com a monarquia do Norte em 1919, a primeira impressão que salta logo aos nossos olhos é que o segundo movimento pôs em ação forças muito mais poderosas. Em 1911, Paiva Couceiro entra em Portugal à cabeça de uma pequena coluna que não chega a 1000 homens. 1000 homens mal armados, mais de metade deles não tinham armas e não conseguem mais do que tomar posse da aldeia de Vinhais. E mesmo assim, só por um dia. Em 1912, todas as forças são investidas no ataque a Chaves, que não conseguem conquistar. De maneira que os resultados militares são mínimos. Em 1919, pelo contrário, a monarquia é proclamada em 6 distritos, 5 deles no mesmo dia, e sem se disparar um tiro, e mesmo nos dias seguintes foram poucos os tiros disparados para dominar o norte do país, ao norte do Volga. Perante esta comparação, torna-se evidente que o movimento monárquico cresceu e muito entre 1911 e 1919. A monarquia do Norte faz figura de gigante ao pé das incursões monárquicas. Isto numa observação de perto. No entanto, se estudarmos o que veio depois, as consequências próximas de cada um destes movimentos, facilmente havemos de concluir que as incursões trouxeram um efeito revigorante ao campo monárquico, enquanto a monarquia do Norte trouxe consigo um ambiente de divisão e desânimo. Se o movimento monárquico cresceu tanto nos primeiros 9 anos de República, seria de esperar que na década seguinte, continuando a crescer como tinha crescido até aí, alcançasse um predomínio indisputado em todo o país e que dentro de poucos anos fosse fácil tomar o poder e proclamar a monarquia. Sabemos, no entanto, que não foi esse o destino da política monárquica. E para que possamos fazer o nosso balanço sobre a monarquia do Norte, impõe-se-nos uma aproximação ao que se passou na política portuguesa desde 1910. Em primeiro lugar, temos de dar alguma atenção ao impacto das incursões monárquicas na vida da República Portuguesa. É de admirar que 2 excursões promovidas com tão escassos recursos e tão pobres resultados tenham tido tão larga repercussão política, tanto no campo monárquico como no campo republicano. Se de uma coluna com menos de 1000 homens se obtém resultados militares praticamente invisíveis, a verdade, no entanto, é que as ondas de choque provocadas vão afetar profundamente nos anos seguintes todas as forças da política portuguesa. Para desvendarmos este mistério, devemos examinar o estado em que se encontravam os monárquicos logo a seguir à implantação da República. Nos dias a seguir ao 5 de outubro, os monárquicos achavam-se completamente desorientados e tinham razões para isso. De um dia para o outro, viram o exército renunciar à sua missão, o exército que na sua maior parte não quis aderir à República
não aderiu ao golpe republicano, no entanto também não combateu os republicanos, podia ter esmagado facilmente. Nos dias seguintes, os políticos da monarquia acobardaram-se e decidiram a extinção dos partidos políticos e a família real foi posta no exílio. Se a vitória republicana nos dias 4 e 5 de outubro foi uma surpresa, também foram todos os atos pelos quais se consolidou essa vitória. Em primeiro lugar, como já disse, os partidos monárquicos anunciam todos a sua dissolução, ou seja, abandonam a luta, e a classe política monárquica, quase toda, desaparece para nunca mais voltar à política portuguesa. São raríssimos os ministros e conselheiros da coroa que se mantêm na política monárquica. Podemos mencioná-los por tão poucos que eles sejam: Ardos de Ornelas, Azevedo Coutinho, António Cabral, Luís Magalhães, António de Azevedo Castelo Branco, mais 2 ou 3. São estes os únicos que se mantêm na luta. Os outros desaparecem todos. E nos meses seguintes, os oficiais do exército demitem-se em massa, ou seja, tomam uma atitude muito digna, renunciam a servir a República, mas ao mesmo tempo oferecem ao novo regime o melhor presente que ele podia esperar, ou seja, a depuração instantânea dos altos comandos do exército, que puderam ser ocupados facilmente e pacificamente pelos oficiais republicanos. De modo que os monárquicos se acharam numa situação de tripla orfandade. Não tinham família real, não tinham exército, não tinham políticos. Daí a pouco tempo também não tinham direção espiritual, porque o alto clero foi perseguido e exilado. Em suma, não tinham rumo nem estratégia. Neste período, aquilo que veio servir de guia a quantos queriam mostrar a sua fidelidade ao regime deposto foi o caráter violento e repressivo da política republicana, de que já falou o professor Nuno Rezende. Os assaltos, a violência de rua, as prisões sem justificação deram aos monárquicos um guia do que deviam fazer para incomodar o regime. Assaltam e apreendem os jornais monárquicos, então vamos fazer mais jornais monárquicos. Perseguem e enxovalham as congregações religiosas, então vamos apoiar as congregações religiosas. Proíbem as procissões, então vamos participar nas procissões. É neste ambiente que as incursões vêm trazer um novo elemento de interesse à vida política. Numa atmosfera de cobardia e demissão generalizada, quando a antiga classe política se remeteu ao silêncio total, as incursões vêm mostrar que ainda há um punhado de valentes prontos a arriscar a vida pela monarquia. Eles vêm trazer ao campo monárquico um condimento de heroísmo que muita falta lhes fazia. Não interessa se eram muitos, se eram poucos, se tiveram resultados brilhantes ou resultados menos brilhantes. Os maus resultados até revertem a favor deles, porque vêm provar que há quem entre em combate sem fazer cálculos cautelosos a respeito das probabilidades de vitória. Além disso, as incursões desencadearam uma resposta desajeitada da parte das autoridades republicanas. Se lermos os jornais da época, vemos que os republicanos fazem muita troça dos paivantes, procuram ridicularizá-los, fazê-los passar por um bando de maltrapilhos quixotescos, sem probabilidades nenhumas de alcançarem a vitória, o que não está longe da verdade. Mas sabemos hoje, que já se publicou tanto em correspondência política e diplomática, que as autoridades da República levaram muito a sério a ameaça monárquica, mexeram todos os canais possíveis para a reduzirem à impotência e, em grande parte, conseguiram. Entre outras coisas, puderam apreender os carregamentos de armas para os imigrados da Galiza. Além disso, as incursões desencadearam uma vaga de repressão que veio reanimar o movimento monárquico. Os jornais foram de novo assaltados, milhares de suspeitos foram presos, houve permanentes acusações de conspirações muitas vezes inventadas, houve acusações de maus tratos nas prisões. Depois de tantos anos de propaganda republicana contra a pseudo-opressão monárquica, contra os esbirros da polícia, contra o exército que esmagava o povo, os monárquicos encontravam-se de repente na situação de vítimas, situação que souberam explorar com habilidade e que veio acabar profundas divergências no campo republicano. As notícias sobre os maus tratos sofridos pelos presos políticos correram por toda a Europa.
Em Londres e Paris criaram-se comissões de apoio aos presos políticos portugueses, contando com o patrocínio de ilustres políticos e figuras da sociedade. A comissão inglesa era presidida pela Duquesa de Bedford e publicou um folheto intitulado Portuguese Political Prisoners, que circulou largamente e teve grande acolhimento na imprensa internacional. Esta situação constituiu um trauma para os políticos da República. Desde os seus primórdios, sempre os republicanos portugueses se ufanaram de serem os representantes das ideias modernas, das correntes mais avançadas de pensamento europeu. Ambicionavam uma boa imagem na imprensa estrangeira. Queriam que se falasse das suas reformas sociais, do espírito livre, positivista e avançado que caracterizava a República Portuguesa. Em vez disso, o que encontravam nos jornais europeus era uma curiosidade mórbida pelas condições de vida dos presos políticos. Os embaixadores portugueses na Europa e no Brasil davam dinheiro a jornalistas para pôr em política notícias favoráveis à República Portuguesa. Mesmo assim, não obtinham o resultado pretendido, porque os jornalistas recebiam dinheiro, mas nem sempre publicavam as ditas notícias favoráveis. Note-se, curiosamente, que os republicanos que fizeram tanta campanha contra a família real por desbaratar os dinheiros públicos, depois não hesitaram em usar os dinheiros públicos para benefícios privados para melhorarem a imagem do regime. E a imagem que os políticos republicanos encontravam, por isso, na imprensa internacional, era a de fanáticos que perseguiam impiedosamente os seus inimigos. Então começou a crescer entre as hostes republicanas a facção que exigia uma amnistia. Facção essa que tinha o presidente Manuel Arriaga à cabeça e que contava com figuras muito influentes como António José de Almeida e Machado dos Santos entre os seus defensores. O fosso entre republicanos radicais ou jacobinos, chefiados por Afonso Costa, e republicanos moderados, foi-se aprofundando nesta como em todas as outras matérias. Os monárquicos revigorados habituaram-se a viver no clima de repressão e habituaram-se de tal modo que em 1914 já se publicavam, só em Lisboa, 14 jornais monárquicos, 3 dos quais eram jornais inteiramente dedicados às caricaturas. Todos eles sujeitos a assaltos e a apreensões múltiplas, todos eles habituados a verem os seus ardinas perseguidos pelas polícias nas ruas da cidade, mas mesmo assim mostraram uma capacidade de resistência a toda a prova. Alguns acontecimentos políticos vieram acrescentar vigor e consistência ao campo monárquico. Já aqui se falou da fundação do integralismo lusitano, em 1914, que ainda é uma consequência indireta das incursões monárquicas, porque o grupo fundador foi composto por jovens imigrados políticos, boa parte deles fugidos da repressão que se seguiu às incursões de Pava Conceiro. O integralismo veio dar uma forte componente doutrinária ao movimento monárquico e, ao mesmo tempo, trouxe-lhe sangue novo e grande capacidade de atração junto das novas gerações. Em 1916, por outro lado, nasceu a causa monárquica, que era, finalmente, o organismo que vinha dar corpo ao pensamento político de Dom Manuel. Pretendia ser um partido unitário, que agrupasse todos os partidários de Dom Manuel, quer dizer, só excluía os miguelistas, apesar de todas as divergências ideológicas que pudesse haver entre eles. E que atuasse por meios pacíficos, com presença de um grupo parlamentar, com um jornal de grande tiragem, que veio ser o Correio Nacional, com uma política prudente, dirigida por Aires de Ornelas, lugar-tenente de El Rei, e por inerência deste cargo, chefe da Casa Monárquica. Os monárquicos, pois, apesar de não terem participação oficial na vida política, porque não foi permitida a participação deles durante muito tempo nas eleições do regime republicano, encontravam-se numa posição de força quando os internos conflitos entre fações republicanas conduziram Sidónio Pais ao poder, em dezembro de 1917.
Sidónio Pais teve uma fácil vitória militar, mas quando quis consolidar o seu poder e instituir a República Nova, viu-se privado de apoios políticos. Os partidos da República Velha não o apoiavam, tirando algumas franjas da União Republicana, do Partido Unionista, e mesmo este apoio era muito incerto. Para encontrar quadros qualificados que pudessem assegurar a vida administrativa e política do país, Sidónio Pais viu-se obrigado a recorrer aos monárquicos, nos quais encontrou aliados competentes, qualificados e leais. É aqui que assenta a situação contraditória de onde vai nascer a ideia de restauração monárquica. Em finais de 1918, Portugal é uma república em que os monárquicos ocupam boa parte dos lugares-chave. A vida política está pacificada. O sufrágio universal consagrou a presidência de Sidónio Pais. Notemos aqui, curiosamente, que o sufrágio universal foi usado por todos aqueles que quiseram combater o republicanismo mais republicano, ou seja, o do Afonso Costa. É uma característica curiosa da República Portuguesa e podíamos considerar que é uma das características principais do dia 5 de outubro, que assinala o dia em que o republicanismo português se converteu subitamente, deixou de acreditar subitamente nas virtudes do sufrágio universal, e todos os republicanos passam a ter uma enorme desconfiança em relação ao sufrágio universal. E todas as eleições, a partir daí, têm por objetivo, sobretudo, afastar os resultados eleitorais de uma verdadeira consulta popular. É por isso que os dois políticos que ficaram conhecidos como ditadores, que são Pimenta de Castro e Sidónio Pais, são aqueles que mais esforços fizeram para restaurar a ideia do sufrágio universal. E é por isso também que os monárquicos usam permanentemente a ideia do sufrágio universal, a ideia de fazer um plebiscito para acabar com a República. Nem todos os monárquicos concordavam com esta ideia. Isto é uma ideia, sobretudo, do Paiva Conceiro e do Coronel João de Almeida, que não tinha todo o apoio do lado monárquico, porque havia muitos que achavam que, tal como a República tinha sido implantada pela força, também a monarquia seria reimplantada pela força, e depois as eleições que viessem consagrar a vitória das armas. Então, quando Sidónio Pais quebrou o monopólio político de Afonso Costa e do Partido Democrático, a vida política portuguesa pacificou-se, começou a haver um pouco mais de ambiente desanuviado em Portugal, mas nos meios militares que levaram Sidónio Pais ao poder, reinou a preocupação com o que podia acontecer se o presidente fosse assassinado, porque vivia-se numa atmosfera de violência política, ou se ele mudasse de atitude e subitamente se encostasse às esquerdas. O sidonismo vivia muito dependente da atitude política do presidente. É então que nasce o movimento das juntas militares, que foi o embrião da monarquia do Norte. Antes de analisarmos o movimento das juntas militares, convém percebermos qual era a situação dos monárquicos nessa época. Os monárquicos, como eu disse, eram uma força que apoiava a situação sidonista e uma força essencial no apoio à situação. Conseguiram um grupo parlamentar bastante grande, apesar de terem usado uma parte da sua força eleitoral em apoio do Sidónio Pais. Mesmo assim, conseguiram um grupo parlamentar que representava mais ou menos 1/3 do Parlamento. Eram pessoas que tinham posições muito importantes no exército. Grande parte dos regimentos eram comandados por militares monárquicos. Houve muitos monárquicos que voltaram ao exército de onde tinham sido expulsos ou de que se tinham demitido. Apesar disso, os monárquicos estavam divididos em vários grupos que tinham programas políticos completamente diferentes, como nós diríamos hoje, que tinham agendas políticas muito diferentes. Primeiro vinha a causa monárquica, naturalmente, que era a organização oficial dos monárquicos.
diretamente comandada pelo lugar-tenente do rei, que recebia ordens diretas do rei, mas que era composta por monárquicos com uma atitude prudente, que entendiam que a vida política monárquica devia ser feita dentro das instituições oficiais, através da vida parlamentar, deviam exprimir as suas ideias através do jornal oficial, dirigido pelo conselheiro Arno Dornelis, e por isso não se devia entrar em aventuras militares. Por outro lado, havia os seguidores de Paiva Conceiro, os rapazes da Galiza, que formavam um bloco de jovens muito fiéis a Paiva Conceiro, estavam sempre prontos a seguir Paiva Conceiro por onde quer que ele fosse, que entendiam que a monarquia devia ser restaurada pela força das armas e que, sobretudo, não faziam nenhum cálculos políticos. Para eles, tanto lhes fazia que as situações em que entravam tivessem possibilidade de êxito ou não. Para eles, sempre que houvesse monárquicos em combate, eles estavam prontos a entrar. Por outro lado, havia o integralismo, que era um movimento com uma consistência doutrinária mais forte, mas ao mesmo tempo também com uma posição muito aguerrida, sempre prontos a entrar tanto nos combates intelectuais como nos combates físicos, e que eram aqueles que tinham também uma grande ligação aos meios militares, mais prontos à conspiração. Já encontramos aqui os condimentos que vão explicar a divisão dos monárquicos neste momento, que foi a restauração da monarquia. A monarquia do Norte, no entanto, distingue-se de todos os outros movimentos monárquicos pelo seu caráter predominantemente militar. Além de todos estes grupos monárquicos que eu já falei, ainda há os militares, que também têm uma organização muito própria, muito baseada em fidelidades pessoais, e que começam a perceber que são eles a força dominante dentro do exército. Quando se organiza este movimento das juntas militares, o movimento inicialmente não estava destinado a ser um movimento monárquico. Começa por ser simplesmente um movimento que pretende impedir o regresso do Partido Democrático e do que eles chamavam de demagogia, ou seja, o governo de Afonso Costa, da Formiga Branca e da violência de rua. Eles começam a fazer algumas reuniões e logo nas primeiras reuniões começa a notar que dentro desse movimento há uma grande preponderância de monárquicos. O movimento não pretendia ser um movimento clandestino. A ideia era serem dirigidos pelo próprio Ministro da Guerra, que era um monárquico, o Coronel Álvaro de Mendonça, e o próprio Paiva Conceiro o próprio Sidónio Pais, o Presidente da República, estava a par de que havia alguma movimentação militar. Não sabia ao certo quais eram as características desse movimento, mas sabia que se estava a fazer alguma coisa para impedir o regresso ao poder do partido do Afonso Costa. Agora estamos a entrar na única parte original desta comunicação, porque eu tenho aqui alguns manuscritos redigidos por alguns dos participantes nos movimentos das juntas militares, participantes depois do movimento de Monsanto, onde eles explicam como é que estava para ser organizado este movimento das juntas militares. Ao princípio era uma coisa muito bem planeada, haveria uma junta central que era a organização superior das juntas, corresponderia mais ou menos ao que é hoje a Causa Real. Depois haveria uma junta no Norte e uma junta no Sul, juntas de divisão, juntas de guarnição e juntas de unidades. Bom, a maior parte destas juntas nunca chegaram a existir. Criaram-se efetivamente a Junta do Norte e a Junta do Sul. A Junta Central, que era a que teria o comando de todo o movimento, nunca se chegou a constituir. Isso foi uma das razões principais do fracasso do movimento, é que não houve um comando unificado. Outra das razões foi que, havendo duas juntas, uma do Norte e uma do Sul, a do Norte começou a trabalhar muito mais depressa do que a do Sul. De tal maneira que
poucos meses antes do assassínio de Sidónio Pais, a Junta do Norte mandou um emissário ao Sul, que foi o capitão Costa Pinto, a dizer-lhes que já estavam prontos para exigir ao governo um plebiscito para decidir se queria monarquia ou república. Note-se que já estava a haver uma evolução do movimento das juntas militares, já não era apenas um movimento para impedir o regresso do Partido Democrático, mas já começava a tomar um caráter monárquico. Quando recebeu este emissário, os membros da Junta do Sul ficaram um bocado aflitos, porque o movimento em Lisboa estava muito atrasado, já tinham delegados na maior parte dos regimentos, mas ainda não dominavam os regimentos todos, nem por sombras. Decidiram adiar por alguns dias a resposta enquanto aceleravam o movimento no Sul, e chegaram à conclusão de que não conseguiam dominar os quartéis todos. Conseguiam dominar alguns, noutros conseguiriam no máximo impedir que eles atrapalhassem a ação das juntas monárquicas, e noutros nem sequer isso. Havia quartéis em que nem sequer conseguiam impedir o predomínio total dos republicanos. Outro ponto fraco deste movimento foi que o movimento, não tendo originalmente um caráter clandestino, tinham reuniões que eram feitas sem segredo, ou seja, chegava-se a um quartel, reuniam-se os oficiais todos numa sala e diziam-se quais eram os objetivos do movimento. E os oficiais logo ali diziam se estavam de acordo ou se não estavam de acordo. E, evidentemente, os que não estavam de acordo tinham toda a liberdade para irem contar o que se passava junto das autoridades republicanas. De maneira que, quando morre o presidente Sidónio Pais, a situação é esta. Os monárquicos no Norte já estão completamente preparados para tomar o poder. A Junta Militar do Norte é o órgão que governa efetivamente o Porto desde a morte de Sidónio Pais. Toda a gente reconhece que são eles que mandam no Porto, e por isso o próprio governo de Lisboa entra em diálogo com a Junta do Norte e em negociações e cede a grande parte das exigências da Junta do Norte. No Sul, o que acontece é que uma parte das pessoas que estavam envolvidas no movimento das juntas militares estão comprometidas com o novo governo. Ou seja, logo a seguir à morte de Sidónio Pais, escolhem um presidente que era o mais graduado membro do governo e ao mesmo tempo o mais velho, o almirante Canto Castro, que era um oficial monárquico, um presidente da República monárquico, que estava em ligação com o movimento das juntas militares, embora não estivesse completamente comprometido com as juntas. O primeiro-ministro o Otávio Menino Barbosa, que também tinha ligação ao movimento das juntas militares. Por isso, vemos que alguns dos principais apoios do movimento no Sul, e que eram pessoas de ideias monárquicas, vêm-se comprometidas com a continuação da situação republicana. E por isso, quando se começa a enverdar nitidamente no Norte pela ideia da proclamação da monarquia, em Lisboa há uma grande hesitação. Logo nos primeiros dias há reuniões dos comandantes de regimentos. Vejam como é curioso, não é o governo que decide qual vai ser a atitude dos militares, são os próprios militares que se reúnem para decidirem qual vai ser a sua atitude. E logo nas primeiras reuniões se verificou que os que se queriam juntar ao movimento do Norte estavam em minoria. Só 4 regimentos é que estavam dispostos a entrar no movimento insurrecional e 14 regimentos não queriam entrar. De maneira que já está aqui vaticinado o pouco sucesso que o movimento teria em Lisboa. É por causa disso que eles vão tomar uma atitude, os que se querem voltar. Vão optar por uma situação aparentemente absurda, que é a ida para Monsanto, por uma atitude que é defensiva, que não é ofensiva,
enquanto que ao princípio se pensou em prender os membros do governo e ocupar a maior parte dos quartéis, o que acabou por vingar foi, como estavam numa situação mais fraca, irem para Monsanto e tentarem defender-se lá dos ataques. Entretanto, o governo, não podendo contar totalmente com os militares, vai buscar a velha receita republicana, que é recorrer às milícias republicanas, abre centro de alistamento para combaterem contra os republicanos e inscrevem-se milhares de pessoas, os velhos militantes republicanos que estavam habituados às dragatas, à luta de rua, os antigos membros da Formiga Branca, com a ajuda de algumas unidades militares, vão cercar Monsanto e, como sabemos, houve um intenso duelo de artilharia que durou 2 dias, foi até se acabarem as munições dos militares em Monsanto. De maneira que o insucesso da revolta de Monsanto foi o que determinou o fim da monarquia do Norte. A partir do momento em que não conseguiram ter a adesão de Lisboa, já se sabia que não era possível a monarquia vingar no Norte, porque a maior parte das unidades militares e as que tinham maior poder de fogo encontravam-se em Lisboa. Nunca seria possível a guarnição do Porto tomar o resto do país pela força e reduzir Lisboa. Além disso, houve realmente membros do movimento das juntas militares que estavam altamente comprometidos e que não aderiram, entre eles o coronel João de Almeida, não confundir com o Sr. Dom João de Almeida, que foi o comandante dos miguelistas na segunda incursão. Este coronel de Almeida, que era o herói dos Dembos, estava de tal maneira comprometido que, quando foi proclamada a monarquia no Porto, o nome dele foi apontado como Ministro da Guerra e, no entanto, recusou-se a aderir. Ora, ele comandava a região de Aveiro e tinha também bastante influência que se podia estender até à região de Coimbra. Recusou-se obstinadamente a aderir e isso impossibilitou a extensão do movimento mais para o sul. Houve outros militares que também não aderiram e que, com essa não adesão, contribuíram para a queda da República. Bom, mas a vida diária da monarquia no Norte já foi descrita pelo professor Nuno Rezende, não vou entrar nesses pormenores. Grande parte caracterizou-se sobretudo pela tentativa de sobrevivência, de arranjar meios de subsistência para pagarem aos funcionários públicos, para manterem em atividade um Estado onde ele não existia anteriormente. Do ponto de vista militar, todo o esforço foi gasto para resistirem à ofensiva das tropas que vieram de Lisboa. É de notar que, além das tropas de Lisboa terem meios muito mais poderosos, também contavam com a ajuda da Marinha, coisa que não existia da parte monárquica. O governo monárquico não tinha Marinha de guerra, por isso estava sujeito aos bombardeamentos da Marinha de guerra mandada por Lisboa. De maneira que foi curta a vida da monarquia do Norte, terminou no dia 13 de fevereiro, como já foi aqui dito, mas, como eu disse ao princípio, podia ter sido de qualquer maneira um momento de engrandecimento das forças monárquicas. O que aconteceu foi que, dado o facto das forças monárquicas já estarem divididas antes da monarquia do Norte, o fim da monarquia do Norte serviu de pretexto para um grande ajuste de contas e para uma grande atividade de passagem de culpas de uns contra os outros. Primeiro, o fim da monarquia do Norte assinalou um grande afastamento de parte dos monárquicos em relação ao rei Dom Manuel. E quanto a isso, o golpe principal foi o afastamento do integralismo lusitano, que mandou uma missão a Londres para se encontrar com o rei Dom Manuel, fazendo umas certas exigências que o rei não aceitou. A partir daí, afastaram-se da causa monárquica e deixaram de reconhecer o rei Dom Manuel como o rei de Portugal e passaram a reconhecer o Sr. Dom Duarte Nuno como o chefe da Casa Real. Nem todos os membros do integralismo lusitano acompanharam essa decisão. Alguns ficaram na causa monárquica e continuaram a reconhecer o rei Dom Manuel.
e constituíram a Ação Realista, mas isso também não foi um benefício para a causa monárquica, porque os membros da Ação Realista constituíram o grupo mais instável e um grupo que esteve permanentemente em conflito com a direção da causa monárquica, de maneira que, em vez de ser uma força, foi uma fraqueza. O Rebelde Dom Manuel também, a partir desta época, começa-se a afastar da política portuguesa, começa a ficar desiludido, várias vezes ameaça que, se não acabam com as divisões, ele afasta-se totalmente, e ao mesmo tempo vai recomendando aos monárquicos muita calma, muita ponderação, o afastamento de qualquer tipo de conspirações. Depois, a partir de 1926, ele determina que os monárquicos se abstenham totalmente de qualquer tipo de atividade política. De maneira que é isto que se passa. Penso que, ao fazermos um balanço, se pensarmos foi uma aventura, foi um ato de heroísmo, eu penso que foi tudo isto. Penso que não devemos criticar a falta de organização, o improviso, porque, na verdade, as causas do insucesso não foram má organização, não foram falta de planeamento. A verdade é que o movimento não estava para ser uma conspiração monárquica. De maneira que foi o próprio evoluir da situação que se impôs aos monárquicos, e perceberam que ou proclamavam a monarquia no dia 19 de janeiro, ou então nunca a poderiam proclamar, porque já se encontrava em movimento uma reação para destituir os monárquicos envolvidos no planeamento da restauração. Quanto à questão daqueles monárquicos que não aderiram, é evidente que, se todos os monárquicos tivessem aderido à monarquia do Norte, provavelmente a monarquia tinha-se instaurado no país inteiro. Os monárquicos estavam, de facto, numa posição muito forte, desde o Presidente da República até o Ministro da Guerra, até a maior parte das pessoas que estavam em postos-chave eram monárquicos. Mas também podemos inverter o raciocínio, dizendo o seguinte: eles só se encontravam nesses postos-chave porque tinham compromissos pessoais e compromissos políticos que os obrigavam a defender não os seus ideais monárquicos, mas a situação anterior à morte de Sidónio Paz. De maneira que penso que é caso para homenagearmos todos aqueles que combateram, para não fazermos um exercício de tentar encontrar bodes expiatórios. As circunstâncias foram estas. Não sei se podia fazer melhor, penso que não. Penso que todos os que estiveram envolvidos fizeram o máximo que foi possível, e o resultado foi este, que eu penso que merece toda a nossa admiração e toda a nossa homenagem.